amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Temos recebido testemunhos por e-mail, por WhatsApp e pessoalmente, de pessoas que estão agradecendo a nossa disponibilidade desse projeto novo que é a Escola Bíblica Dominical. Na verdade, novo no meu ministério, mas já tem muitas pessoas, homens de Deus e mulheres de Deus, que já fazem esse trabalho de aulas da Escola Bíblica Dominical pela internet. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pedir a você, por favor, que compartilhe. Inscreva-se no canal e compartilhe com os alunos também da Escola Bíblica Dominical. A lição 7 é a lição que nós vamos estudar. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo, Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Eu quero orar com você. Pai querido e bondoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito e ainda vais fazer em nossa vida. Abençoa este professor, esta professora, abençoa este aluno, esta aluna da escola dominical. Que a tua bênção recaia sobre nós e que esta lição que vamos aprender hoje possa servir de benefício espiritual para muitas e muitas almas. Obrigado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, na pessoa do Dr. Ronaldo Rodrigues e toda a equipe de trabalho que compõe, Pai, a edição desta revista. Abençoa-os. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. A lição tem o objetivo geral de conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre os dois povos, judeus e gentios. Os objetivos específicos são pontuar sobre a inimizade que existe entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Repetindo aqui a dica, não demore na introdução e diga sim para o seu aluno quais são os objetivos da lição que está lá na lição do professor. A outra dica importante é você listar para o seu aluno todos os tópicos da lição e depois começa lá do tópico 1. Vamos então, o tópico 1 diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens, a parede de separação entre os homens, a derrubada da parede da separação, o conceito da lei dos mandamentos, a revogação da lei dos mandamentos. Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, Cristo é o motivo da nossa paz, a nova humanidade formada pela paz. E o tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Cristo se fez maldição por nós, reconciliados pela cruz de Cristo e reconciliados na cruz em um corpo. Aqui nós vamos entender que nós temos um caminho a seguir dado pelos tópicos, tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Havia uma parede de separação entre os homens. Na estrutura do templo, havia uma parede que separava os judeus dos gentios. Atos, capítulo 21, versículo 28 e 30, vai mostrar uma situação muito curiosa. Atos, capítulo 21, 28 e 30. É uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém,
entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Vamos ver o texto então? Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo. E pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Na verdade, meus amados irmãos, nesse incidente, Paulo quase é assassinado. Quase assassinado. Que para o gentio entrar em área proibida no templo, e se porventura ele entrasse, era profanar o templo. Só podia entrar ali os judeus ou aqueles que foram circuncidados. Então, houve uma derrubada. Cristo, ele derruba essa parede da separação. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai pelo sangue de Cristo. Temos livre entrada no santuário de Deus. Efésios 2,18 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E Hebreus 10,19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo rompeu essa barreira, arrancou essa barreira que existia entre judeus e gentios. Qual é o conceito da lei dos mandamentos? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil eram três esferas da lei que Moisés recebe lá no monte. É interessante mostrar que a lei tinha mais de 600 preceitos, mais de 600 preceitos a lei tinha. E cumprir a lei não era mole. Então, dentro desse bojo da lei, existia a lei civil, que eram as questões de cidadania, existia a lei moral, que era o padrão de conduta no aspecto comportamental, e ainda continua em vigor, ou seja, a lei moral continua em vigor, e a lei cerimonial, que era a circuncisão e outros sacrifícios que os judeus precisavam fazer. Então, na verdade, o único que cumpriu a lei, toda a lei, foi Cristo, Não era a lei, é importante, aluno, frisar para você, não era apenas os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, ali saía mais de 500 preceitos, vários detalhes que ordenava a lei civil, que ordenava a lei moral, que ordenava a lei cerimonial. Então aqui continua em vigor entre nós é a lei moral. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 16 diz: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue, porque a nossa lei hoje, a nossa lei é Cristo. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios, se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. E a Bíblia está claro. Então eu peço ao professor e peço ao aluno que leia a Bíblia. Leia a Bíblia junto com o seu aluno. Veja o que Efésios capítulo 2, versículo 15 diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E isso não contradiz Jesus, isso não contraria o que Jesus diz. Olha o que o texto vai dizer lá em Mateus capítulo 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas.
Não vim abrogar, mas cumprir. Ao morrer na cruz, Cristo cumpriu a lei. Vou repetir. Quando Cristo morre na cruz, Ele cumpriu a lei. E agora Ele nos dá um novo mandamento. E o novo mandamento agora é Cristo. O novo mandamento é Cristo. Hebreus 7:27 diz que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente, por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo a si mesmo. Aqui é a lei cerimonial que está sendo revogada. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Aqui vale um conselho: nós somos cristãos, nós professamos a fé em Jesus. Então, rituais do judaísmo no ambiente cristão não cabe. Vou repetir: rituais do judaísmo no ambiente cristão não vale, não tem procedência. Nós pregamos a Cristo e o Cristo ressuscitado. A nossa lei agora é Cristo. A ordenança ou os atos cerimoniais que Jesus deixa é o batismo, O batismo em águas e a ceia do Senhor. O batismo em águas e a ceia do Senhor. É o que ele deixa de mandamento para a igreja em atos cerimoniais. Batismo e a ceia do Senhor. Efésios 5:2 vai dizer: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Tópico 2. Quero, em primeiro lugar, agradecer o seu carinho, você que está comigo até agora. Não esqueça de comentar, se inscrever no canal, dar um like e também compartilhar. Quero louvar a Deus pela sua vida e peço que Deus continue te abençoando grandiosissimamente. Vamos então ao ponto 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação de Cristo na cruz do Calvário, ambos os povos, judeus e gentios, se tornaram agora a igreja. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e o reconhecimento dessa morte de Cristo na cruz do Calvário que faz judeu e gentio se tornar um único povo, que é a igreja. Então, a pessoa é judeu, aceitou Jesus, não é mais judeu, é igreja. A pessoa é gentia, aceitou Jesus, não é mais gentia, é igreja. E o que é que fez isso? A morte de Cristo na cruz do Calvário e o reconhecimento deste homem e desta mulher de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Efésios capítulo 2, 14 a 17 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um povo, fazendo a paz pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Qual é o conceito bíblico de paz? Paz é descrição de boas relações, do fim do conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Paz também é a ausência de guerra. O texto de Efésios 2, 14 a 17 nos assegura a paz promovida por Jesus Cristo. Colossenses 1, 20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Cristo é o motivo da nossa paz. Efésios 2:4. Cristo é a nossa paz. Ele não é apenas o autor da paz.
Ele é a nossa paz. O texto de João 14, 27, que é o mais conhecido de todos nós, diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui nós vamos aprender o seguinte: você professor, você aluno, você que está nos assistindo, faça uma reflexão. Você tem sido instrumento de paz ou tem sido instrumento de guerra? Conflitos sempre existiram e continuarão a existir. Mas no conflito, você tem sido o instrumento que está promovendo a paz ou está sendo o instrumento que está promovendo a guerra? Reveja os seus conceitos, porque nós servimos a um Deus que é um Deus de paz, que é um Deus de paz. Então, no ambiente de guerra, Jesus te chamou para você ser o promotor de paz e não o promotor da guerra. Até porque paz é a ausência da guerra. O texto subtópico 3 fala: a nova humanidade formada pela paz. Em Cristo e por meio de Cristo surgiu uma nova humanidade, a igreja. Então como é que na igreja tem guerra? Como que na igreja tem brigas? Alguma coisa está errada, porque Cristo é a paz. A igreja é o fundamento da paz. Então nós precisamos entender, em Romanos capítulo 2, 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, Cristo uniu judeus e gentios e fez um povo só, que é a igreja. E Gálatas capítulo 3, versículo 28: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui é muito interessante que essa reconciliação que Deus, através de Cristo, promoveu à humanidade, tornando judeus e gentios um povo só, foi pela morte de Cristo no Calvário. Então, na verdade, a igreja ela é promotora da paz. Aqueles que servem a Jesus precisam promover paz. Se você não está promovendo paz, se você é um amplificador da guerra, precisa rever os seus conceitos, porque Jesus é a paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 23 diz: a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então Cristo ele se fez de maldição por nós. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E onde está escrito isso? Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Muitas pessoas perguntam: por que Cristo foi maldito? Porque o ato de pendurar a pessoa no madeiro era uma maldição, conforme Deuteronômio, capítulo 21, 23. Por isso que o texto vai dizer no capítulo 13 de Gálatas, capítulo 3, 13 de Gálatas, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, nós somos reconciliados pela cruz de Cristo. Nós somos reconciliados. Por que normalmente o cristianismo não usa a cruz de Cristo como um símbolo? Porque ele não está na cruz. Ele também não está no túmulo. Ele ressuscitou e ele vive. Cristo, o nosso Cristo, ele vive. Colossenses capítulo 1, 20 vai colaborar com a questão de sermos reconciliados com Deus. Colossenses 1, 20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz,
por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então, a cruz tem uma mensagem, 291 da harpa cristã. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu vou levar esta mensagem. Eu vou proclamar esta mensagem. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário reconcilia o homem com Deus. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 20 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, ou de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Reconciliados na cruz em um corpo. E aqui aparecem dois tipos de inimizade. A inimizade vertical, que é o homem e Deus, e a inimizade horizontal, que é o judeu e o gentio, Inimizade vertical, o homem e Deus, e a inimizade horizontal, judeu e gentio. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados lá na cruz, lá no madeiro. Então, tanto a inimizade vertical quanto a inimizade horizontal foram eliminadas quando Cristo morre na cruz do Calvário para nos salvar. O texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A ira de Deus, que por causa dos pecadores estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses capítulo 2, 13 e 14 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, a Bíblia, ela deixa muito claro que a morte de Cristo na cruz reconcilia o homem por Deus. Então, não existe caso perdido para Deus na humanidade. Você precisa reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Veja o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 3,6, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 4,4 diz que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança na vossa vocação. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário reconcilia o homem com Deus. Se você está afastado do caminho do Senhor Jesus, reconcilie-se com Ele já, agora. Agora, se você nunca foi um cristão, aceite a Jesus como teu Salvador. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Vamos orar nesta hora. Pai querido e bondoso, muito obrigado por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Se essa pessoa está afastada do teu caminho, traz de volta, Senhor. Se essa pessoa nunca te aceitou como Salvador, que ele possa aceitar agora como seu único e suficiente Salvador. E faz com que nós aprendamos com a Bíblia e com esta lição que nós devemos ser promotores de paz e não
de guerra. Que Deus possa continuar nos abençoando. Atenda, Senhor, a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você ficou comigo até agora, eu quero agradecer o seu carinho. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, faça lá, deixe lá também a sua mensagem. Eu sou o pastor Luiz César Mariano e quero agradecer muito pelo teu carinho e pela tua oração. Deus te abençoe, que este canal seja um canal de bênçãos para a sua vida. Um abraço, até a próxima lição.